Você já gastou dinheiro de 3 meses de salário para ver água azul do outro lado do mundo. Enquanto isso, o Brasil tem praias que fazem guias de viagem europeus perderem o vocabulário. Apaga o site da companhia aérea e vem. Número 7. Baía do Sancho, Fernando de Noronha, Pernambuco. Existe um ranking. O TripAdvisor publica todo ano. Durante anos consecutivos, uma praia brasileira ocupou o primeiro lugar entre todas as praias do planeta. Não da América do Sul, do planeta. Baía do Sancho não é acessível por calçada. Você desce por uma fenda na rocha, por escadas de ferro cravadas na falésia. E quando sai do outro lado, o céu e o mar competem pela mesma tonalidade de azul com uma seriedade que parece proposital. A água tem visibilidade de 20 metros. 20 metros. Você vê o fundo, vê os cardumes de agulhão girando em formação. Vê o contorno das pedras como se não houvesse água entre você e elas. As Maldivas têm resorts flutuantes e cabanas sobre a água. Noronha tem isso, sem a estrutura artificial, sem a necessidade dela. O limite de visitantes por dia protege o que os resorts de luxo do Índico estão destruindo às pressas. Aqui a preservação não é marketing, é lei. Número 6. Praia dos Carneiros, Pernambuco. A 72 quilômetros ao sul do Recife, existe uma praia que resolve um problema que o Caribe inteiro ainda não conseguiu. A combinação de mar aberto e piscinas naturais no mesmo espaço, separadas por recifes de coral que funcionam como paredes naturais de contenção. Na maré baixa, as piscinas têm água tão parada e tão transparente que você consegue ler o horário no seu relógio olhando para baixo com o braço submerso. A temperatura da água fica entre 26 e 28 graus o ano inteiro. O ano inteiro. A igrejinha de São Benedito, construída no século XVIII dentro de um coquizal à beira-mar, apareceu em revistas de viagem de 18 países diferentes. Não porque alguém fez campanha, porque ninguém consegue tirar uma foto ruim daquele lugar. Turistas europeus que visitam Carneiros descrevem uma desorientação específica. A sensação de que aquele cenário não deveria ser real. Número 5. Lençóis Maranhenses, Maranhão. Chame de praia se quiser, chame de fenômeno geológico se preferir. O resultado é o mesmo. 270 quilômetros quadrados de dunas brancas de quartzo que entre janeiro e junho acumulam lagoas de água doce de cor turquesa entre os vales. Não existe isso em nenhum outro lugar do mundo. Não é hipérbole de guia de turismo. É constatação de geógrafo, a combinação específica de ventos, correntes e ausência de vegetação que cria os lençóis não se repete em nenhuma outra coordenada do planeta. Uma fotógrafa alemã que passou 3 semanas documentando o lugar disse numa entrevista que o maior desafio não foi a luz, não foi o equipamento, não foi o clima, foi convencer os editores que as fotos não tinham sido editadas. As Maldivas têm água turquesa por sobre recifes de coral. Bonito. Os lençóis têm água turquesa no meio de um deserto? Isso não tem explicação racional? Tem que ver. Número 4. Praia do Espelho, Bahia. Entre Trancoso e Caraíva, longe o suficiente das duas para preservar silêncio, existe uma praia que ganhou o nome mais honesto da costa brasileira, na maré baixa. As piscinas naturais à frente das falésias alaranjadas refletem o céu com uma precisão que faz a linha do horizonte desaparecer. Você literalmente não sabe onde termina o céu e começa a água. Isso não é efeito de câmera, é física. As falésias têm estratos de ocre, vermelho e amarelo que mudam de tom conforme o sol avança. Um geólogo britânico que estuda formações costeiras disse que o espelho tem uma composição de sedimentos que levou 10 milhões de anos para produzir aquela paleta de cores. Não tem estrada pavimentada até lá. Isso não é defeito, é o filtro mais eficiente do mundo contra turismo de massa. Número 3. Praia de Ponta Negra, Rio Grande do Norte. Natal tem uma reputação de sol que não é propaganda. São 300 dias de sol por ano em média, o índice mais alto entre as capitais brasileiras. Mas Ponta Negra não entrou nessa lista por causa do sol. Entrou pelo Morro do Careca, uma duna de 40 metros de altura que desce diretamente para o mar. Do alto, você enxerga a cidade, o oceano e o pôr do sol simultaneamente, como se alguém tivesse construído um mirante e esquecido de cobrar ingresso. A água é quente, calma na zona de banho,
com uma coloração que varia entre verde esmeralda e azul profundo, dependendo do horário. Fotógrafos de natureza marcam o horário das fotos em função dessa variação, não pela luz, pela cor da própria água. Turistas que vieram das Maldivas e passaram por Ponta Negra pararam de usar o termo água cristalina, porque perceberam que estavam usando errado a vida toda. Número 2. Praia de Alter do Chão, Pará. Pause. Porque essa entrada muda a definição de praia. Alter do Chão não é praia de mar, é praia de rio. E isso seria uma limitação em qualquer outro lugar do mundo, mas o Tapajós não é qualquer outro rio. É um afluente do Amazonas com água tão limpa, tão azul e tão quente que viajantes que chegam sem expectativa ficam parados na beira por alguns minutos, tentando reorganizar o que sabem sobre água de rio. A Ilha do Amor aparece no meio do Tapajós em setembro, quando o nível do rio baixa e expõe uma faixa de areia branca fina que parece ter sido colocada ali por engano. O contraste entre a areia clara, a água azul e a floresta amazônica ao fundo cria uma foto que revistas de viagem europeias publicaram como se fosse uma descoberta. Era, para eles. O Festival Folclórico de setembro transforma a cidade com uma intensidade cultural que nenhum resort all-inclusive do Índico consegue simular, porque aquela cultura não existe em nenhuma outra coordenada do mundo. Número 1. Baía dos Golfinhos, Fernando de Noronha, Pernambuco. De manhã cedo, antes das 7, antes do calor, antes dos turistas, você sobe o mirante da Baía dos Golfinhos. Embaixo, no interior da baía protegida, centenas de golfinhos rotadores voltam do mar aberto depois de uma noite de pesca. Centenas. Não é modo de falar. São estimadas entre 300 e 500 unidades por manhã, todos os dias do ano, em uma baía que tem menos de 500 metros de extensão. Eles não estão em cativeiro, não foram treinados, não há buzina, não há comida jogada da beira. Eles chegam porque a baía é segura, porque o hábito foi passado de geração em geração e porque Fernando de Noronha foi inteligente o suficiente para não destruir o que tinha. Aqui não tem resort, não tem flutuante de madeira com piscina de borda infinita sobre o oceano. Tem um fenômeno natural que acontece todo dia desde antes de qualquer turista existir. E vai continuar acontecendo quando o turismo de massa já tiver destruído todos os recifes das Maldivas. Você foi às Maldivas e tirou foto de uma cabana sobre a água. Beleza. Mas você acordou às 6 da manhã para ver 500 golfinhos livres numa baía brasileira? Curte esse vídeo. Se o Brasil ficou maior para você do que era ontem, compartilha com quem já comprou passagem pro Índico, mas nunca foi a Noronha. E se inscreve, porque esse país tem maravilhas que nem o Google Maps sabe nomear direito, e a gente vai mostrar cada uma.